Sábado é dia da gente falar em saúde, aqui no seu saúde.com. Para cuidar da sua saúde, da de quem você ama, da minha saúde também, vamos juntos nesse programa que reúne os maiores e melhores especialistas de Caruaru e região. Agradeço demais o carinho da sua audiência de todo sábado. Você que manda suas dicas, você que está sempre junto com a gente, chama mais um porque esse programa começou. Então seja bem-vindo ao nosso saúde.com. Olha, fim de ano a gente mexe muito no nosso cabelo, que a gente quer pintar, a gente quer dar um corte legal, mas muitas vezes ficamos limitados, porque o nosso cabelo não aguenta mais química, porque está danificado, tem ponta dupla, enfim. Nosso assunto hoje é para você que está querendo mais informações para cuidar melhor do seu cabelo, principalmente você que sofre com a queda capilar. Eu estou aqui no estúdio com Genicleia Paixão, da clínica DNA Vital Revitalize, ela que é tricologista. E hoje vamos tricotar muito sobre esse assunto. Bem-vinda, Genicleia. Gratidão, Jailma, por estar aqui fazendo parte do seu programa, né? Esclarecendo mais sobre esse universo da tricologia, né? E é uma coisa que mexe com a nossa autoestima, que é o cabelo, né? A gente conhece pacientes, clientes que não saem de casa porque tem problemas de calvície, hidrogenia, então isso envolve vários fatores, até desencadear a depressão, porque nada pior do que olhar no espelho e não se reconhecer. É, exatamente, mexe muito com nossa autoestima, né, gente? Agora, eu fiz o trocadilho aí, mas, Genicleia, o que é tricologista, então, né? Vamos começar com a lição de casa básica. Pois é, o tricologista é um profissional especializado, né, em trico, cabelo, onde ele tem um conhecimento aprofundado, né, onde ele vai entender todos os nuances que pode gerar queda capilar, o não nascimento de fios, o que é que está acontecendo desse fio vir quebradiço ou não, e todo o corpo de forma sistêmica. Nós somos especializados em pelos do corpo inteiro, principalmente couro cabeludo e fios, e aí a gente tem uma visão completa, então a gente é munido de exames, então assim, é uma ciência, né, que visa estabelecer a saúde do couro cabeludo e dos fios. É esse especialista, o tricologista. Como eu falei até no começo do programa, né, da nossa introdução em relação a fim de ano, a gente quer muito mexer no cabelo, né? E às vezes a gente está limitado porque o cabelo não aguenta. Mas isso significa que tem muito mais problema do que o que a gente imagina, né, Genicleia? Aí vocês fazem até exames para identificar que problemas são esses. A gente acha que é normal o cabelo ter um afinamento, né, ter aquelas pontas duplas, que a gente chama de tricotipilose, onde tem a ruptura do núcleo, do fio, onde você diz assim, eu fiz o teste, passou. Aí, de repente, aplica a química, esse cabelo não resiste. Se torna plástico, elástico, quebradiço. Por quê? Ele vai perdendo as cutículas e ele vai ficando oco, e aí ele vai quebrar. E aí, isso não acontece apenas na haste. A haste é a área que já cresceu, mas ele vem do couro cabeludo, que está desnutrido, sem oxigenação, vascularização. E é um sinônimo de que tem algo ruim no meu corpo. Por quê? O cabelo, ele é um marcador biológico. Então, quando está faltando nutrientes no couro cabeludo, é sinal que eu tenho órgãos vitais que estão precisando que a nutrição que viria para o couro cabeludo e fios passa a vir para os órgãos. É aquele reforço, né? O nosso corpo foi feito para quê? Sobreviver. Então, se a gente não dá o que ele precisa, ele começa a priorizar as áreas mais importantes. Então, cabelo, unhas, ele é um marcador biológico. Muitas vezes, muito se fala também da vitamina D, da importância dela para o nosso organismo, que aí às vezes a queda de cabelo está relacionada a essa falta de vitaminas, né, no nosso organismo, mas queda de cabelo é muito amplo, né? Assim, são mais de 200 fatores, né? Ela pode ser uma questão hormonal, que a queda geralmente ela tem muito a ver com a questão hormonal. Ela pode ter o fator externo causado por um trauma psicológico ou físico, né? Onde vem o estresse, a ansiedade, a depressão. E isso pode ser apenas um gatilho, não significa que ele seja o fator maior. Existe a queda capilar causada pela mulher pós-gestação, porque eu tenho um excesso de hormônios femininos e depois uma baixa. Então, após 3 meses, vai ser natural eu ter uma perda capilar. E existe, por exemplo, a cirurgia, que tudo que gera um trauma no corpo, ele vai remeter a uma queda capilar. Essa queda, ela tem prazo, por exemplo, a gente vai passar, por exemplo, 1 mês com esse cabelo caindo e depois para ou não? Já tem que ter essa intervenção? Quando existe o trauma, após 3 meses ao trauma ou 6 meses, porque assim, o cabelo ele tem uma fase
Anágeno, telógeno e catágeno, que é o ciclo, que dura em torno de 3 meses. Então, essa queda pode persistir nesses 3 meses, mas se ela não for tratada, ela vai se tornar, que a gente chama uma queda de um eflúvio. E um eflúvio crônico, recorrente, que aí pode desenvolver uma androgenética, que são os casos da queda causada por eu ter uma patologia, ou as doenças autoimunes, que é o que é aquela doença que não tem cura, mas tem tratamento, que é a androgenética, a calvície, padrão masculino e feminino. Então, assim, são uma gama de fatores. Então, não é algo tão simples que eu devo, estou com queda, meu cabelo vai voltar normal. Não. E tem a queda também causada, tipo, um tratamento quimioterápico, que pode retornar ou não. Por isso que o trabalho do tricologista é tão importante. Não é algo que você pode aventurar, porque uma queda capilar ela é um reflexo de um desequilíbrio orgânico. Tanto que eu tive eflúvio telógeno pós-Covid. Parecia um nome bem difícil, bem inacessível. E aí foi tanta gente falando a mesma coisa, que teve o mesmo problema. Teve também muita gente querendo receita de como é que faz para parar, qual foi a medicação que o meu médico passou, com o dermatologista, no caso do tratamento que eu fiz. Mas como é algo que é tão pessoal? Porque independente de alguém meio que se basear em receitas iguais ou aquelas que já são as famosas pomadas e, enfim, os outros medicamentos que todo mundo meio que já sabe que controla a queda, mas às vezes é só temporário, porque é o seu organismo que tem que responder aquilo ali, Por né? isso que lá na clínica a gente realiza um conjunto de exames que vai assim, ó, nós somos seres individuais, né? Lá em Hipócrates, voltando, a gente ser integral e individual. Então, a gente não pode ser visto como uma receita de bolo. Então, às vezes, é a tua ferritina que está baixa, que vai causar, de forma geral, mas tem aquela coisa que é específica, como uma higienização. Por isso que lá a gente faz 4 tipos de exames. Nós temos o exame de UDI, que é o exame de fungos, que pode causar queda. A gente às vezes nem sabe que tem fungos, como a caspa. E aí a gente faz a tricoscopia de luz polarizada, que é feita lá em Florianópolis, que é o maior complexo capilar da América Latina, onde eu me formei. E você vive lá, né? Eu digo, Genicleia, estou em Florianópolis, estou na pós. Pois é, né? A gente vai buscar o conhecimento no berço, né? Que é a referência, né? São mais de 25 anos de pesquisa e desenvolvimento. Por isso que a gente tem uma linha cosmecêutica, que é bioidêntica ao nosso corpo, então não é uma receita de bolo. Me diz assim, devo usar minoxidil? Sim, o médico repassou, mas o minoxidil ele não vai nutrir o que forma o fio, ele só é um vasodilatador. Então é preciso muito cuidado. Usar uma medicação para uma patologia que eu não tenho vai gerar consequência, né? E aí a gente faz esse conjunto de exames, a avaliação personalizada. E aí a gente vai descobrindo, eliminando aqueles fatores que não coincidem com a tua patologia e aí sim tratando. Ó. Um eflúvio, ele pode ser algo natural de uma mudança do corpo. A menina quando sai da adolescência se torna mulher, que tem uma mudança hormonal. A mulher quando entra na menopausa, pela questão androgenética dos hormônios, ela pode ter. Mas hoje a gente tem pessoas jovens, com 20 anos, que estão com a calvície no nível alto, tendo que recorrer muitas vezes ao transplante por não cuidar. Sabe aquela velha frase, a prevenção é o melhor remédio? E você falou em calvície, a gente até já abordou aqui no nosso programa o tema transplante capilar. E eu queria dialogar um pouco sobre isso, Genicleia, porque a gente às vezes acredita que que duela aí, né? O tratamento do fio, que você tanto divulga, com o transplante. Mas você até estava me explicando nos bastidores que tem tudo a ver e um não dá certo se o outro não tiver bem cuidado, né? Assim, um bom sucesso, né? Assim, vamos pensar assim, a androgenética, que é a calvície, ela é feita pela questão hormonal. Então, essa área doadora, que geralmente é essa área daqui, ela não tem hormônio. Então, ela é feita para durar com saúde. Então, eu tenho problemas aqui, eu tenho problemas sistêmicos e fatores maiores. Quando eu tenho uma calvície, geralmente, o que a gente faz? Tira daqui e coloca na área que caiu, onde tem os hormônios. Mas, veja, a área que recebe o folículo, ela é doente. Ela tem um problema de androgenética que mata o folículo. Então, na terapia capilar, a gente vai restabelecer, tratar o processo inflamatório, preparar para o médico fazer o transplante capilar. E aí ter um excelente resultado. Hoje a gente trata pacientes pré e pós, onde a qualidade, o retorno dos fios de crescimento se tornaram mais rápido. Ele conseguiu fazer mais áreas com transplantes porque ele fez a terapia capilar. Então, elas se somam para tratar esse problema que é genético. Ele não é uma fórmula mágica, é uma questão genética, autoimune, que precisa ser tratada com respeito e cuidado. Outro tema também muito importante que você falou sobre caspa, gera muita curiosidade, porque é tão comum,
né, caspa, como é algo comum. E também eu queria saber a diferença, né, de você ter caspa ou de apresentar por questões de sujeira no cabelo, de onde vem, né, ela. A caspa ela pode ser genética, ela não tem cura, né, às vezes, como ela pode ser uma questão fúngica ou ela pode ser uma dermatite, que é onde a pele que reveste o couro cabelo ela vai soltando, por falta de hidratação correta. Não é a hidratação do óleo de coco, é a hidratação correta, bioidêntica ao que o nosso corpo precisa. E aí você tem um cabelo tão seco, não é lavar que vai dar resultado. E uma mal higienização, aí você tem a questão do aumento de fungos que vai soltando e gerando essa descamação. Ou o processo químico, do alisamento, tudo isso aí, você pode causar isso aí. Que causa a descamação do couro, né? E quando a gente percebe assim, que tem coça o cabelo, aí sente uma feridazinha, ou sangra o couro cabeludo, isso é o nosso couro que está doente? Significa alguma coisa? Sim, doença. Pode ser presença parasitária. A gente tem um parasita chamado Dermodex, que ele come, né? E expõe isso aí, como já pode ser também, por exemplo, a gente descobriu através da terapia capilar câncer de pele no couro cabeludo. Então, por isso que um especialista é alguém que você pode ir lá, observar e ter uma resposta mais eficaz. Essas receitas de bolo, assim, não é o segredo. Outra coisa que, quando a gente fala da higienização do nosso couro cabeludo, existem os cosméticos que a gente, né, adquire em qualquer supermercado, farmácia, e os cosmecêuticos. Isso. E qual é a diferença para quem está em casa entender? Essa é a pergunta de milhões. A diferença é simples, veja, o cosmético, ele não tem a capacidade, né, de permear e fazer alterações orgânicas. Ele faz um embelezamento temporário, por isso que a gente sai de salão linda, choveu, cabelo arma, o frizz volta lá. O cosmecêutico, pelo contrário, ele faz uma alteração orgânica, ele dá aquilo que o couro cabeludo ou fio não produz mais e vai corrigir uma deficiência. Então, ele muda o metabólico corrigindo ao seu estado de saúde. Então, ele tem uma nanotecnologia vetorizada que vai tratar todas e qualquer displasia, de forma em colocar ativos dentro do núcleo do cabelo, da pele. Então, ele é uma medicação, né? Só que ela é bioidêntica à sua pele. E teria que ser usada sempre ou dá para dar uma pausa e fazer aquela mesclagem? Tem muita gente que tem vários tipos de shampoos, inclusive dentro de casa, né? Aí fica alternando. Tal dia eu lavo com um shampoo e faço tal hidratação. Tal dia com outro, tal dia com outro. Isso funciona? A história cabelo mar, não. É muito mais o marketing, né? E assim, e muitas vezes, por exemplo, você tem que encontrar, por isso que nós tricologistas indicamos esse trabalho de fazer avaliação, porque tem pessoas que têm pontas secas, principalmente os cabelos cacheados, né? E aqui muito oleoso, e na raiz oleosa. E você precisa encontrar um produto que tem um ativo que vai corresponder isso de forma adequada. Um cosmecêutico seria o melhor. E tem aquela história, muitas vezes o cosmético não pode ir no couro cabeludo. E tudo que acontece da saúde do cabelo está no couro cabeludo. A gente se concentra só aqui, mas aqui é o reflexo da deficiência que eu tenho metabólica e da saúde do couro cabeludo. Outra curiosidade, aquela de que a gente tem que lavar com shampoo e a hidratação ou o condicionador só pode vir do meio para as pontas. Isso é válido mesmo, mas aí o couro não fica sem hidratação? Justamente, por isso que um cosmecêutico é o ideal. Ou um produto que ele tem uma permeação maior para corrigir. Porque pensa comigo, essa área daqui, a gente considerava morta, mas já comprovou a ciência que não. Ela é reflexo do que acontece aqui. Então, a queda capilar, às vezes, acontece, aquele volume de pontas duplas já é um sinal que você vai ter uma queda, porque o fio não está sendo formado. Então, ele se torna quebradiço, leve, poroso. E a gente, só o produto, e como ele não permeia o córtex, então você está só passando... Só disfarçando, né? É só um disfarce. Gente, quantos ensinamentos não foi na nossa entrevista de hoje. Mas Gene Cleia está sempre aqui, viu? Sempre aqui no nosso saúde.com, que a gente aproveitou hoje e fez essa entrevista para tanta curiosidade que eu já estava aqui, né, na minha cabeça, tantas perguntas para ela, que de fato a gente consegue adquirir muito conhecimento numa conversa como essa. E você também pode conversar com Gene Cleia Paixão na clínica DNA Vital Revitalize. Vamos passar o endereço, né? Nós estamos localizados no Empresarial Times, aqui perto de Agamenon, em Caruaru. E vocês podem entrar em contato conosco através do número 99807-4800 e agendando a sua consulta para que eu possa te atender e cuidar de forma especializada.
É isso aí, gente. Atendimento com qualidade, especializado, com profissional competente, tá bom? Genicleia, muito obrigada pela sua presença aqui no nosso estúdio. E a gente vai se encontrar no próximo programa com mais dicas, tá bom? Ok, eu que agradeço, né? Gente, intervalo rapidinho e daqui a pouco tem mais saúde.com. Até já!